Ela acredita que para quem é estressado, tirar férias pode ser decepcionante. Fala sobre sexo e fidelidade e também sobre os altos e baixos da vida. A entrevista de hoje é com a psicanalista Jusilei Santos, que está lançando seu primeiro livro. Jusilei, obrigado pela presença, boa tarde. Obrigada a você por ter me chamado, é um prazer estar aqui. Eu já citei alguns temas assim que são bastante diferentes entre si. Explica pra gente então como que surgiu a ideia de reunir essas discussões polêmicas até, né, em uma mesma edição, em um livro. Bom, se eu te disser que não apareceu a ideia, apareceu o livro, quando eu vi ele estava escrito, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem o vício de pensar a vida, somos psicanalistas, né? Então esse é o nosso vício, é isso que a gente faz mesmo, a gente pensa junto com outros como a vida é, como a vida, né? Isso às vezes, como eu digo aí, me comove a ponto de eu escrever sobre isso também, mas escrevo por vício também, no consultório, falando com as pessoas, elas acabam me motivando a escrever certas coisas, né? Escrevo para dar aula, para montar cursos, palestras, ou seja, para o meu consumo próprio. Com o surgimento do Twitter e do Facebook, algumas coisas eu comecei a soltar ali. E também ouvi durante 30 anos de trabalho, dei muita aula, voltada para a formação de psicanalistas mesmo. E nessas aulas, de tempos em tempos, alguém me dizia, você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. E eu sempre dizendo que não, que eu não tinha que escrever livro, que eu tinha muito o que fazer, que não era a minha praça, não é a minha expertise, eu não saberia, na verdade, escrever um livro. Sempre achei que não saberia. Porém, aquelas frases que eu fui depositando no Facebook e no Twitter começaram a ser replicadas, mais no Face, até comecei a desistir do Twitter depois de um tempo, mas no Face eu comecei a colocar as frases que me vinham por inspiração do consultório, normalmente. Sobre temas diversos mesmo. Justamente, porque como é do consultório, as pessoas são as mais variadas possíveis, e elas nos chegam com questões mais variadas também possíveis, e aquelas coisas nos fazem pensar e repensar, e a nossa análise pessoal está sempre junto com tudo isso, sendo revivida e repensada, e o que a gente estuda, e colegas com quem fala, a coisa é muito viva, o consultório de psicanálise é muito vivo, muito intenso, eu diria. Justamente pela diversidade de problemas que surgem, né? E isso me provoca, às vezes, a escrever sobre. Quando um analisando sai, outro, e eu acabo escrevendo alguma coisa sobre. Já lhe disse, né, sem intenção nenhuma de publicar, embora os pedidos me viessem. E depois de ter escrito algumas coisas no Face e ver que aquelas coisas começavam a ser replicadas, e muitas, compartilhadas, né, como se chama no Facebook, e muitas vezes, além de curtidas e compartilhadas, sem citar a autoria, porque as pessoas puxam para o outro e para o outro e para o outro, e quando você vê nos outros lugares já não é mais teu, e ótimo que seja assim, eu mesma não estou criando nada, não estou inventando roda nenhuma com o meu livro, não estou dizendo, acho que nenhuma grande novidade, é apenas alguma coisa que todo mundo já disse, já de certa forma pensou, só que agora é do meu jeito, né? Eu disse agora há pouco que você acredita que tirar férias para quem é estressado pode ser decepcionante, né? Por quê? Porque eu já vi tantas vezes as pessoas dizendo que voltaram das férias muito mais cansados do que foram. Essa é a primeira razão, porque as pessoas fazem atividades que não estão acostumadas e, a princípio, só a questão da mudança de rotina já é estressante, por um lado, mas, por outro, porque há uma fantasia muito grande de que, quando eu for entrar de férias, eu não vou junto. É mais ou menos assim, eu vou pensar tão diferente do que eu estou pensando agora, que agora eu penso o trabalho, isso tudo é muito difícil, muito complexo, e lá eu vou sentar na beira do mar e vou relaxar. Acontece que não é verdade, porque quem vai estar na beira do mar ainda é você. E se você tem um estilo estressante de pensar a vida no seu trabalho, você o terá também na praia. 2 dias você está legal. É o paraíso. Vim aqui para ficar para sempre, não quero mais sair daqui. Talvez no 3º dia, não questões necessariamente do trabalho, as questões que estão à sua volta, o pipoqueiro, o baleiro, a areia, e daqui a pouco você pode ser o cara que diz, eu adoro a praia, só não gosto da areia, do sol e do sal da água. É uma questão de se enfrentar, né? É uma questão... E assim, de novo, o mesmo cara que está no trabalho lidando com as questões de forma estressada, fará o mesmo na praia. Daqui a pouco, a criança que passa e joga areia é motivo para uma bronca, né? Então, nesse sentido, eu quero dizer, você não tira férias de você. Você vai para a praia, 2 dias você está igualzinho,
você está no escritório. Tá certo. Sobre agora um assunto bastante polêmico também, sexo e fidelidade. Você acredita em fidelidade? Eu acredito em fidelidade, sim, mas acho que o conceito de fidelidade, para mim, é um pouco diferente. Não para mim, mas para muita gente, já pensa, acho que como eu, que a fidelidade é o pacto, não necessariamente a monogamia, né? É um pacto. Você pode ser fiel em 3. Você pode ser fiel na poligamia. É uma questão de acordo, né? É acordo, quer dizer, qual é a sua, qual é a minha, você topa, eu topo e seja fiel a isso, né? Então, a gente pode brincar em 5, pode, mas eu tenho que estar junto sempre, tá? Então, essa coisa tem que ser fiel. São questões polêmicas, né? Normalmente a gente acaba gerando muito comentário nas redes sociais, né? O que você acaba também levando como uma audiência, né? Das questões que você trouxe para o seu livro. Eu acho que isso é o que chama um pouquinho a atenção. Agora, vou lhe dizer o seguinte, que as pessoas costumam usar a diferença, fidelidade e lealdade e tal, né? Eu não vejo muita diferença nisso. Eu acho que é uma questão quase de nomenclatura, porque a hora que você combinou alguma coisa com alguém, a reciprocidade, o pacto é de comum acordo, né? E se ele é de comum acordo, não há mais nada errado a partir daí, né? Quero dizer, se eu sou uma pessoa que gosta de apanhar e você gosta de bater, vai dar certo. Agora, se eu gosto de apanhar e você não gosta de bater, não vai dar certo. Então, não há mais fidelidade aí nesse casal. Então, a fidelidade é o compromisso assumido e mantido, né? Agora, é claro que isso é fácil de dizer, mas não é fácil de fazer, né? Porque no dia a dia a consciência moral, religiosa, civilizatória mesmo, nos cobra, em sua maioria pelo menos, nos cobra uma postura padrão ainda. Apesar das diversidades estarem se fortalecendo de alguma forma, cada vez mais, graças à mídia também, graças a pessoas como Jean Willis e alguns, né, apesar dos felicianos, ele ainda pode fazer alguma movimentação, né, e modificar um pouco isso. Mas a predominância ainda é preconceituosa, tradicional. Você acha que essa é a principal polêmica nas redes sociais? O que você acha que é o que está mais sendo discutido e o que gera mais discussão mesmo? Bom, além disso, sim, eu vou chegar a esse ponto, mas além disso tem um parênteses a fazer. Uma das coisas que eu sempre sou questionada a respeito das redes sociais é sobre a exposição excessiva. Quando você fala em discussão, o que está se discutindo, se a gente chega a esse nível de, por exemplo, falar sobre sexualidade, eu acho que não. A esse nível que estamos falando aqui, eu acho que não. Acho que no máximo que o cara faz é dar uma curtida ou não, lá numa coisa que ele gostou, discretamente, mas as pessoas realmente dizerem sinceramente o que pensam sobre temas polêmicos, eu não vejo isso acontecendo ainda não. Eu vejo que não há exposição excessiva, pelo seguinte, o Facebook, por exemplo, que é o mais curtido de modo geral por todos, né? Hoje em dia até os e-mails estão obsoletos, né, por conta do Facebook. Mas o Facebook, por exemplo, as pessoas colocam lá, e todo mundo sabe, exatamente o que querem, como querem ser vistas pelos outros. Então, na verdade, é mais um personagem. Tá certo. Né? Você não vai colocar no Facebook, provavelmente, a briga que você teve ontem e perdeu. Você vai pôr a briga que você ganhou. Seletivo, você né? É extremamente seletivo. Então, é mais um lugar onde a imagem é construída, e melhor do que nunca, né? Porque você vai tirar a cara bonitinha, né? Depois, não é na hora que você acordou, é depois que você saiu do salão, né? Eu, por exemplo, agora acabei de acordar, como você pode ver, e vou para o Facebook, né? Bom, claro que não, né? Na hora que você se arrumou um pouquinho por alguma coisa especial, aí é aquela foto do Facebook. Se você está comendo teu sanduíche na esquina lá, dificilmente você põe. Você vai num restaurante um pouquinho mais caro naquele dia acompanhado, você tira a foto e põe no Facebook. Então, o Facebook não é diferente de uma exposição de qualquer esquina, de qualquer lugar. Ela é montada também. Aliás, muito mais montada. Tá certo. Então, não é exposição excessiva. E esses assuntos você pode acompanhar também no livro que está sendo lançado, então, O Palavração Comovida, da autora agora, né, e psicanalista Gilcilei Santos. Muito obrigado. Terça-feira é o lançamento. Na Aldeia do Beato, a partir das 19 horas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Eduardo. Boa tarde. Um prazer.